Há um momento na vida em que as palavras já não alcançam o que está acontecendo dentro da alma. Você tenta explicar, tenta se defender, tenta justificar, mas tudo o que sai da sua boca parece pequeno demais diante do que você sente. É nesse ponto que o silêncio começa a nascer, não como ausência, mas como resistência. O silêncio não é fraqueza, é uma força antiga, a mais profunda de todas, e Jesus a conhecia como ninguém. Durante a caminhada de Cristo, há algo que quase ninguém percebe. Ele falava muito pouco. Suas palavras eram curtas, mas carregavam peso. Enquanto os outros tentavam dominar o ambiente com discursos, ele dominava o ambiente com presença. Jesus tinha uma calma que desconcertava até os mais poderosos. Quando os fariseus o provocavam, ele não discutia. Quando o acusavam injustamente, ele não se explicava. Quando o humilhavam, ele não se defendia. E ainda assim, nada nem ninguém conseguiu tirá-lo do centro da sua paz. Você já imaginou ter esse tipo de força? Estar no meio da confusão e permanecer inteiro? Ver pessoas te atacando, te julgando, te traindo, e mesmo assim continuar sereno, consciente, firme. Esse é o poder do silêncio de Jesus. E é sobre esse tipo de poder que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Porque o mundo associa força a barulho, mas o reino associa poder a domínio. Domínio sobre si mesmo, domínio sobre as emoções, domínio sobre o que sai da sua boca. Foi isso que Jesus ensinou, não apenas com palavras, mas com o próprio comportamento. Ele sabia que quem domina o próprio silêncio, domina o ambiente. E quem domina o ambiente já venceu a guerra invisível. Em Isaías 53:7 está escrito: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Essa cena profética descreve um Jesus que não reage, mesmo quando o mundo o empurra ao limite. Ele sabia que havia uma diferença entre reagir e responder. Reagir é quando o mundo te comanda. Responder é quando o Espírito te guia. E Jesus escolheu responder, não ao que via, mas ao que sabia. Por isso, ele podia estar diante de Pilatos e permanecer em silêncio. Podia ser zombado e não devolver a ofensa. Podia estar sangrando e ainda assim olhar com compaixão. Porque o silêncio dele não era vazio, era cheio de consciência. O silêncio dele era a voz de alguém que já tinha vencido dentro, antes de vencer fora. E é aqui que a mensagem começa a tocar você. Porque talvez o que Deus está te ensinando agora não é como argumentar melhor, mas como silenciar, com propósito, como não precisar provar nada a ninguém, como descansar no fato de que o tempo revela o que a fala não pode defender. Jesus não perdeu batalhas por ficar em silêncio. Ele venceu todas elas, porque sabia que o silêncio tem som no reino. Há uma sabedoria escondida no silêncio. Ele corta o ciclo da energia destrutiva. Quando alguém te ataca e você responde com ódio, o ciclo continua. Mas quando você se cala, o ciclo morre em você. E esse é o verdadeiro sacrifício. Matar dentro de si o impulso de devolver o que recebeu. É nesse ponto que você começa a se parecer com Jesus. Não no palco da fé, mas no bastidor da alma. Quando a dor chega, a mente grita, fala alguma coisa, reage, se explica. Mas o Espírito sussurra, espere, cale-se, confie. E esse sussurro é a maior escola que existe. Porque o silêncio de Deus é a sala de aula onde a fé amadurece. Deus não fala para te punir. Ele silencia para te formar. E é nesse intervalo, entre o que você sente e o que Deus ainda não disse, que nasce o poder da confiança. Jesus viveu cada passo dentro dessa atmosfera. Quando ele estava diante da tempestade, dormia. Quando estava diante da traição, perdoava. Quando estava diante da cruz, se entregava. E o mundo inteiro pensava, ele perdeu.
Mas no silêncio da cruz o céu gritava: ele venceu. Porque o silêncio não é ausência, é presença em outra frequência. É quando você não fala, mas o céu ouve. É quando você para, mas o Espírito trabalha. É quando você solta, mas Deus começa a agir. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Você sente que não tem mais palavras, que o que está dentro não cabe em frases. Mas Deus está usando esse tempo para te alinhar com o ritmo dele. Você está sendo treinado para vencer batalhas internas que o mundo nem percebe. Por fora parece pausa, por dentro é lapidação. Em Eclesiastes 3:7 está escrito: há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Jesus sabia o tempo de calar, e é por isso que a sua palavra tinha tanto poder quando ele falava. A boca que aprende a silenciar no tempo certo carrega a autoridade quando abre no tempo certo. O poder da fala nasce do poder do silêncio. E esse é um princípio espiritual que o mundo moderno esqueceu. Vivemos em uma era de ruído. Todos falam, poucos ouvem. Todos opinam, poucos discernem. E por isso, as palavras perderam peso, mas as palavras de quem aprendeu a se calar pesam toneladas. Jesus falava pouco porque ouvia muito. Ele ouvia o Pai, ouvia o Espírito, ouvia o momento. Por isso tudo o que dizia era certeiro. O silêncio é a sintonia da alma com o céu. Ele afina o coração, limpa a mente e revela o que realmente importa. Quem aprende a se calar não perde voz, ganha autoridade. Quem aprende a esperar não perde tempo, ganha direção. E quem aprende a confiar no tempo de Deus não perde força, ganha propósito. Você já notou que as pessoas mais sábias falam pouco? Porque quem conhece o som do silêncio, conhece o som de Deus. A voz do Espírito não vem no grito, ela vem no sussurro. Foi assim com Elias, em 1 Reis 19:12. Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. O poder divino sempre escolhe o caminho discreto. O milagre começa no que ninguém percebe. A transformação começa no que não tem aplauso. E é por isso que Jesus sempre se retirava para orar. Não era fuga, era recarga. Ele sabia que quem fala com o céu não precisa se justificar à terra. O silêncio dele não era vazio, era habitação da presença. E se você quiser aprender a vencer como ele venceu, vai precisar reaprender a se calar, não por medo, mas por domínio. Porque quem aprende o poder do silêncio nunca mais é escravo da confusão. Talvez hoje o Espírito esteja te convidando a fazer o mesmo. A parar de tentar provar, explicar, convencer. Apenas viver o processo. Deixar que o teu silêncio seja o campo onde Deus trabalha. Porque a tua defesa não virá das tuas palavras, mas do teu testemunho. Jesus não respondeu às acusações, ele respondeu com a ressurreição. E o que ele está prestes a ressuscitar em você vai falar mais alto do que qualquer explicação. Não é hora de desistir, nem de se justificar. É hora de confiar. O silêncio não é o fim da história. É o intervalo entre a promessa e a glória. E enquanto você se mantém calado diante do que não entende, o céu se move em direção àquilo que você orou. Talvez lentamente. Talvez sem sinal aparente, mas move-se, porque o Deus que parecia quieto sempre esteve agindo. E quando ele terminar, todos verão o que o teu silêncio sustentou. Você já reparou que é justamente quando o silêncio parece mais insuportável que algo começa a mudar dentro de você? O barulho cessa, as vozes somem e o que sobra é apenas você e Deus. Esse é o momento mais desconfortável e, ao mesmo tempo, o mais poderoso da jornada espiritual. Porque é ali, no espaço onde ninguém te ouve, que Deus finalmente consegue falar. A mente humana foi treinada para associar movimento a progresso, mas o reino não funciona assim.
No reino, o silêncio é movimento. O invisível é onde as maiores vitórias acontecem. Jesus sabia disso. Por isso, ele não precisava provar, justificar ou se defender. Ele vivia num estado de comunhão tão profundo que qualquer ruído externo perdia o poder. Há uma cena em Mateus 26 em que Jesus é levado diante dos sacerdotes e falsamente acusado. Todos falam, gritam, o acusam, distorcem suas palavras. E o texto diz: mas Jesus guardou silêncio. Mateus 26:63. Nenhuma palavra, nenhuma resposta, nenhuma reação. Por fora, ele parecia derrotado, mas por dentro estava estabelecendo o maior domínio espiritual que um ser humano já teve. Porque o silêncio é a fortaleza de quem já entendeu que a verdade não precisa ser defendida. Ela se sustenta sozinha. Há momentos em que Deus te convida a essa mesma fortaleza. Você quer gritar, mas o Espírito te pede: fica quieto. Você quer se justificar, mas ele sussurra: confia. Você quer agir, mas ele diz: permanece. E quanto mais você resiste, mais percebe que a força não está em fazer, mas em ser. Ser presença, ser calma, ser paz. Porque o mundo se alimenta do caos, mas o reino se manifesta na quietude. O inimigo sempre tentou gerar reação. Ele sabe que se te fizer reagir, te tira do centro. Mas se você permanece em silêncio, conectado com o Espírito, ele perde o controle. Foi assim com Jesus no deserto. O diabo tentou provocá-lo. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus respondeu com a palavra, não com desespero, não com irritação, não com vaidade. Ele respondeu com equilíbrio e sabedoria. Porque o verdadeiro poder não é o de provar o que se é, mas o de permanecer sendo, mesmo sem precisar provar. O silêncio é o escudo da fé. Quando você aprende a silenciar, você protege o seu propósito, porque há promessas que não sobrevivem a muita explicação. Há sementes que morrem quando são expostas cedo demais. E há processos que se perdem quando você tenta justificá-los. Por isso Deus te cala, não para te punir, mas para te proteger. Ele te coloca em silêncio quando está moldando algo que o barulho poderia destruir. E esse é o mistério da transformação espiritual. Deus faz barulho no invisível, mas parece calado no visível. O céu está se movendo enquanto a terra te observa parado, mas o Espírito sopra onde quer, e quem vive pela fé sente o vento antes da brisa chegar. Salmos 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Esse versículo é mais do que um conselho, é um mapa espiritual, porque descansar não é desistir. Esperar não é estagnar, é permanecer em movimento interno, alinhado com o ritmo de Deus. Enquanto o mundo age pela pressa, você age pela paz. E a paz é o maior escudo que existe. O silêncio é o ambiente onde o Espírito trabalha os alicerces da alma. É quando você não fala que ele consegue reorganizar o que o ruído bagunçou. É nesse espaço de quietude que ele te mostra o que precisa ser curado, o que precisa ser perdoado, o que precisa ser solto, e é aí que o poder começa a nascer. Você já notou como Jesus sempre se retirava para orar sozinho? Lucas 5,16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele fazia isso não porque era fraco, mas porque sabia que a força vem do silêncio. Era ali, nas madrugadas silenciosas, que ele se recarregava. Era ali que o invisível se tornava direção. Ele não precisava da aprovação do mundo porque já tinha a aprovação do Pai. E quem tem o céu como testemunha não precisa de plateia na terra. O silêncio é um lugar de reconciliação. É quando você para de discutir com o passado e começa a ouvir o presente. Quando você deixa de buscar explicações e começa a perceber propósito. Deus te leva ao silêncio quando quer te ensinar a viver a partir do centro,
não da superfície, porque quem vive da superfície vive reagindo, mas quem vive do centro vive guiado. E é isso que Jesus veio restaurar, o centro perdido do ser humano. Ele não veio apenas te livrar do pecado, veio te ensinar a viver em sintonia com o Espírito. E essa sintonia não se manifesta no barulho, ela nasce no descanso, ela cresce na serenidade, ela floresce no silêncio. Quantas vezes você tentou resolver algo e Deus te impediu? Quantas vezes você quis confrontar, explicar, se defender e Ele simplesmente te calou? Parecia injusto, mas na verdade era proteção. Porque o silêncio de Deus não é descaso, é escudo, é o Pai segurando a tua palavra para que ela não se perca no vento. Há coisas que só florescem quando a alma aprende a ficar quieta, porque o Espírito só fala no terreno onde as vozes humanas se calam. Por isso, o silêncio é o ambiente da revelação. Não é ausência de som, é presença de direção. Não é vazio, é plenitude. Não é fraqueza, é domínio. Jesus sabia disso, e por isso os discípulos se admiravam do modo como ele reagia às pressões. Eles viam o mestre ser atacado, e em vez de responder, ele apenas olhava. Um olhar que desmontava egos, dissolvia ataques, quebrava resistências. O silêncio dele não intimidava, transformava, porque era o reflexo de quem estava completamente alinhado com o Pai. E é esse tipo de silêncio que o Espírito quer gerar em você. Não o silêncio da omissão, mas o da consciência. Não o silêncio da fuga, mas o da força. Não o silêncio da apatia, mas o da presença. Há uma grande diferença entre se calar porque desistiu e se calar porque confia. Um nasce do medo, o outro nasce da fé. E o silêncio de Jesus sempre nascia da fé. Por isso, mesmo quando tudo parecia perdido, ele estava vencendo. Porque a fé não grita, a fé sabe. E quando você começa a confiar nesse saber interno, essa certeza que não precisa de prova, algo muda em você. A ansiedade perde força, a pressa diminui, a mente se aquieta. E de repente, você sente o que Jesus sentia. Uma paz que não depende de circunstâncias. Essa é a verdadeira arma espiritual, a paz que o mundo não pode dar, a serenidade que o caos não consegue roubar, o domínio interior que vem de quem sabe que já está guardado. E é isso que Jesus veio ensinar, que o reino começa dentro, que a vitória se manifesta primeiro na mente e no coração antes de aparecer nos fatos. Você quer vencer? Aprenda a se silenciar. Você quer ser guiado? Aprenda a ouvir. Você quer ter autoridade? Aprenda a esperar. Porque tudo o que é verdadeiro nasce no tempo de Deus. E o tempo de Deus nunca é barulhento. Enquanto o mundo corre, o céu trabalha em silêncio. Enquanto o mundo fala demais, o Espírito sussurra o essencial. E quem aprende a ouvir esse sussurro, descobre o poder mais esquecido da fé, o poder de não precisar controlar nada e ainda assim estar no centro de tudo. E é isso que Jesus te chama a experimentar hoje. A serenidade de quem confia, o descanso de quem entende e a força de quem não precisa se defender, porque o céu já o faz por ele. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um tempo em que nada parece acontecer, em que o céu parece mudo e a alma cansada. Você ora e sente que as palavras não sobem. Procura sinais e tudo o que encontra é silêncio. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for presença? E se for o modo de Deus te ensinar o som do que é eterno? Jesus viveu isso no Getsêmani. Enquanto todos dormiam, ele orava sozinho. O suor se tornava como gotas de sangue e o Pai não respondia. Nenhuma voz, nenhum anjo, nenhuma saída. Apenas silêncio. E foi nesse silêncio que ele decidiu continuar. Foi ali que o maior milagre começou.
Não quando a pedra rolou do túmulo, mas quando ele se calou no jardim e disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Porque o silêncio de Jesus não foi desistência, foi rendição. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Desistir é quando você perde a fé. Rendição é quando você entrega o controle. E Deus só pode operar o impossível em quem entrega o controle. Por isso, o céu se move quando você se cala. Porque o silêncio é a forma mais pura de fé. É o grito que só o Espírito entende. É o som da confiança absoluta. Quando você para de tentar provar algo, Deus começa a provar quem Ele é em você. Quando você solta a luta externa, o céu entra na guerra interna. E quando você finalmente se cala, o mundo espiritual ouve. Em Êxodo 14:14 está escrito: o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Moisés falou isso quando o mar ainda estava fechado, e talvez esse seja o mesmo ponto onde você está. O mar diante, o inimigo atrás, o medo dentro. Mas como Jesus e Moisés entenderam, há momentos em que a única arma que vence é o silêncio. Porque é no silêncio que Deus fala à criação. No princípio, antes de tudo existir, o universo era silêncio. E foi desse silêncio que saiu a voz que disse: haja luz. Até o som nasceu de um instante quieto. O silêncio é o ventre da palavra. É nele que as promessas são gestadas. É nele que o Espírito sopra a direção. E é por isso que o inimigo tenta tanto te tirar do silêncio. Porque ele sabe que é nesse espaço que Deus te reposiciona. Quantas vezes você reagiu e depois se arrependeu? Quantas vezes respondeu e perdeu a paz? Quantas vezes falou e percebeu que o silêncio teria te protegido? Deus está te chamando de volta para esse lugar, o lugar do domínio. Porque só quem domina o próprio silêncio está pronto para dominar o propósito. Jesus foi insultado, cuspido, açoitado, e mesmo assim não respondeu. Não porque não pudesse, mas porque sabia que não precisava. A verdade não precisa de voz. Ela é a própria voz. E quando a tua verdade está em Deus, o silêncio se torna a tua espada invisível. A cruz foi o palco do maior silêncio da história. 3 horas de dor, humilhação, escuridão e nenhuma palavra. E foi nesse intervalo, entre a última frase e o último suspiro, que o mundo foi salvo. Quando tudo parecia perdido, o céu estava realizando o impossível. E talvez seja assim também com você. Por fora, parece que nada acontece. Mas, por dentro, o Espírito está transformando tudo. O mesmo poder que sustentou Jesus em silêncio é o que está sustentando você agora. Você não precisa reagir, você não precisa se explicar, você só precisa confiar, porque quem está sendo trabalhado por Deus por dentro, em breve será manifestado por fora. Lembre-se do que diz Isaías 30:15. Na quietude e na confiança estará a vossa força. O poder não está no grito, está na confiança. A vitória não está na pressa, está na permanência. E a paz não vem de ter controle, mas de saber quem está no controle. O silêncio é o terreno onde Deus constrói o novo. É ali que Ele cura o que ninguém vê, que Ele sussurra o que ninguém entende, que Ele realinha o que o mundo desfez. Ele usa o silêncio para limpar os excessos, para ajustar o ritmo da alma, para te ensinar a ouvir de novo. E quando você começa a ouvir de novo, a vida começa a se reorganizar. Jesus sabia que o reino de Deus não está lá fora, está dentro. E é dentro que Ele trabalha quando o mundo te deixa sozinho. Cada pausa, cada espera, cada aparente demora tem um propósito invisível: preparar o teu interior para sustentar o que vem depois. Por isso, não lute contra o silêncio. Aprenda a habitá-lo. Deus não está parado, Ele está te preparando. E quando o tempo certo chegar, o silêncio vai se quebrar. Não com barulho, mas com revelação. Você vai entender porque precisou se calar. Vai ver o que o teu silêncio sustentou.
vai perceber que, enquanto você não via nada, o céu estava construindo tudo. E as pessoas que duvidaram do teu silêncio verão o poder do teu testemunho. O silêncio não é o fim, é a semente do recomeço. Ele é o espaço onde Deus planta a próxima estação. E quando essa estação florescer, você vai olhar para trás e perceber que foi no tempo em que você mais se calou que mais cresceu. Foi no tempo em que você não foi ouvido que mais foi curado. Foi no tempo em que parecia parado que mais foi transformado. Então, se hoje tudo parece quieto, lembre-se, o mesmo Deus que falou através do trovão também falou na brisa. E a brisa só se ouve quando o barulho termina. Deus ainda está falando, mas agora no idioma do silêncio. E quem aprender a escutar essa voz nunca mais viverá em desespero. Porque descobrirá que o silêncio não é o fim da história. É o lugar onde o próximo capítulo começa. Talvez seja isso que Jesus está tentando te dizer hoje. Pare de lutar contra o silêncio. Eu estou nele. Eu te ensino nele, e quando eu falar, tudo vai fazer sentido. E até que esse dia chegue, permaneça firme. Deixe o silêncio trabalhar por você. Deixe o céu falar na linguagem do invisível, porque os planos de Deus nunca dependem do barulho do mundo. Eles nascem no silêncio e se manifestam na hora exata, quando ninguém mais acredita. Então, não tema o silêncio. O mesmo Deus que se calou no Getsêmani é o que te sustenta agora. Ele está movendo o invisível, organizando o intangível e preparando o inevitável. E quando o céu falar, o mundo vai ver. Vai ver o que o teu silêncio sustentou. Vai ver o que o teu coração confiou. E vai entender que o silêncio de um filho de Deus não é desistência, é domínio. Se essa mensagem falou com você hoje, escreva aqui nos comentários. Eu confio no processo de Deus. Porque essa frase não é só um comentário, é uma declaração de fé. Quando você escreve, o algoritmo do céu também responde. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos ensinamentos, porque a cada nova mensagem, Deus vai te levar mais fundo. E o que está por vir vai fortalecer a sua fé de um jeito que você nunca experimentou antes. E lembre-se, o silêncio, a espera, o deserto ou a dor, nada disso é o fim. É apenas o caminho que Deus usa para te transformar no que você nasceu para ser. Nos vemos no próximo vídeo.